E aí, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui do canal Manifesto da Liberdade. Hoje eu estou aqui nesse lugar de oração tão especial. Se vocês conhecerem aí, dá uma olhada. Aqui na casa do nosso amigo Peterson. E eu quero falar com vocês a respeito da nossa confiança em Deus. Nós lemos muito sobre isso nas Escrituras, a respeito de confiar em Deus, confiar no Senhor, na força que Ele tem, confiar na palavra que Ele nos dá, e muitas vezes nós não vivenciamos essa experiência de verdade. Houve uma história de um rei chamado Asa, e ele foi rei de Judá e ele viveu algo muito interessante. Eu quero ler para vocês. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Olha aí que interessante, a história desse rei. Ele já tinha pedido ajuda a Deus uma vez, numa luta, numa guerra, e Deus o ajudou. E de forma milagrosa ele venceu aquela batalha. Numa outra situação, um reino vizinho, o reino de Israel, o reino do norte, sitiou o reino do sul, de Judá, e ao invés de ele pedir ajuda a Deus, ele entregou os tesouros que ele possuía, inclusive os tesouros do templo, para o rei da Síria como forma de pagamento da ajuda dele. E o rei da Síria ajudou, ele venceu a batalha, mas Deus não gostou disso. E não só isso, mas depois, quando Asa já estava um pouco mais velho, ele ficou com uma doença grave nos pés e, embora fosse grave, ele não pediu ajuda ao Senhor, mas procurou só os médicos. Aqui, claro que não é uma referência a ser errado pedir ajuda médica. Pelo contrário, Deus deixou a inteligência do homem e a natureza toda aí, com todas as suas possibilidades de cura, para isso. Mas a questão era a exclusividade. Deus deseja de nós uma confiança exclusiva. E nós, infelizmente, nem sempre vivemos essa confiança. Nós costumamos confiar, primeiro, na nossa religiosidade. Nós dizemos, eu frequento reuniões, eu faço parte de uma denominação, eu entrego meu dízimo, eu cumpro todas as regras da minha igreja, eu faço isso, aquilo outro. Então, com certeza Deus tem que me abençoar. Mas nós nos esquecemos que não é isso. A confiança deve ser em Deus. Quem pode salvar o homem? O homem? De forma alguma. Só quem pode salvar o homem é Deus. Então, nossa confiança deve residir totalmente nele. Asa, infelizmente, não manifestou essa confiança. Quando nós vivemos, né, a vida corrida de sempre, a gente costuma confiar no nosso tato, na nossa capacidade. Eu tenho um emprego, eu tenho saúde, eu vou trabalhar e eu vou conseguir as coisas, eu vou conseguir, eu vou batalhar, eu vou conquistar. Os meus filhos eu sei educar, eu vou encontrar uma maneira certa. Quando a gente não sabe como educar bem os filhos, nós procuramos ajuda de N pessoas, de N lugares, mas nem sempre nós paramos para dizer, Deus, eu estou tendo dificuldades. Eu preciso que o Senhor me ensine como fazer. Quem de nós já parou para dizer a Deus, Deus, me ensina a educar meus filhos. Deus, me ensina a me comportar no serviço, porque existem algumas situações lá que não são legais. Quantas vezes nós paramos para pedir a Deus a orientação das coisas que nós precisamos fazer? É claro que a gente não vai ficar, né, perguntando, Deus, eu posso levantar da cama, está na hora certa de eu levantar, Deus, eu posso comprar pão, Deus, São coisas triviais, mas Deus exige de nós uma confiança exclusiva. O que isso significa? Que quando nós formos pedir ajuda a alguém, essa primeira pessoa a ser procurada tem que ser Deus. Mas nós, infelizmente, utilizamos a oração, a comunhão com Deus como último recurso. Nós tentamos todas as coisas para resolver determinados problemas. Quando nós não conseguimos, aí nós dizemos, bom, eu vou orar. Então só nos resta orar. Como assim só nos resta orar? A oração, perguntar para Deus, falar com Deus a respeito daquilo que nós vivemos, que nós passamos, tem que ser a primeira de todas as opções. Porque é isso que Deus deseja de nós. Porque Ele pode nos dar uma solução que ninguém jamais vai ser capaz de propor.
Então, confie em Deus. Confie mais no Senhor. Não confie em si mesmo. Não confie na sua própria força. Não confie na sua própria capacidade. Nem na sua religiosidade. Não confie que você está protegido por um sistema ou você tem uma cobertura espiritual de alguém. Confie no Senhor. Olha, a grande dificuldade da nossa geração é a incapacidade de confiar no poder do Espírito Santo para nos conduzir em todas as coisas. Nós lemos a Bíblia e dizemos, nossa, não entendi nada. E nós não confiamos que o Espírito de Deus pode nos ensinar, que o Espírito de Deus pode nos capacitar a entender. Nós falamos de Jesus para alguém, do amor de Cristo para alguém, e nós queremos convencer essa pessoa desse amor, quando na verdade isso é o Espírito Santo quem faz, porque nós não confiamos no Espírito de Deus. Quando você vai a um culto de alguma instituição, você vê que eles insistem para que as pessoas que creram vão até a frente. Por quê? Porque não se confia que o Espírito de Deus pode fazer a obra na pessoa, independente da minha ajuda ou não. Então, nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Porque quando nós buscamos auxílio fora da presença de Deus, Deus se entristece. Deus pode nos encaminhar e dizer, olha, a solução está lá. A solução está com aquela pessoa, a solução está com o que aquela outra pessoa vai te dizer, a solução está com o que aquela pessoa está fazendo, a maneira como ela está agindo é a solução correta. Deus pode nos mostrar isso. Mas nosso primeiro passo tem que ser sempre perguntar a Deus, Deus, estou com uma dificuldade, o que o Senhor quer que eu faça? E aí Ele vai nos dar a solução, seja ela qual for, mas nós precisamos ouvir. Então, confiar em Deus, irmãos, é muito mais do que só as palavras, eu confio em Deus. Confiar em Deus é pautar as nossas atitudes na premissa de que Ele é a fonte de todas as soluções e que só Ele pode nos indicar o caminho certo. Se nós temos um Deus tão poderoso, por que nós buscaríamos soluções lá fora? Então, passe a se preocupar mais em estar na presença de Deus e deixe que Ele vai conduzir a sua vida e vai trazer as soluções das suas dificuldades com toda certeza. Irmão, fique com Deus. Deus te abençoe mais uma vez.